na abundância que possui. E o Senhor ali começa a contar uma parábola. Sempre que o Senhor Jesus queria tratar de causas difíceis, assim como era essa questão dessa herança, o Senhor ele falava sobre parábolas, por parábolas. E quando ele queria falar também sobre acerca do reino de Deus, o Senhor ele falava por parábolas. Parábolas eram situações que aconteciam no Oriente Médio, ou que se acontecia ali na época de Jesus, e o Senhor ele trazia aquelas histórias do passado para que as pessoas poderiam compreender. E o Senhor ali ele começou a contar a história de um homem, uma parábola de um homem que ele era rico. E ele fala que esse homem ali tinha grandes coisas e ele produziu bastante bens com muita abundância ali. E aquele homem ali, ele começou ali a falar: onde eu colocarei todas as minhas novidades? E ele disse assim: construirei celeiros maiores. Ele construía ali galpões maiores do que ele já tinha, trazendo para os nossos dias galpões maiores. E ali ele ia recolher todas as suas novidades. A alma dele ali estava já folgada, e ele ia dizer para a sua alma: alma, come, descansa, bebe e também folga. Mas só que Deus ali, ele diz ali, seguindo o versículo de número 20, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Este era o retrato de um homem que pensou que tinha ali achado a sua vida, ou seja, que tinha ganhado a sua vida, mas ele estava apenas olhando na riqueza ali e nos seus bens materiais. Aquele homem pensou que tinha construído com bastante trabalho, com bastante vigor, ele tinha construído bastante coisa, ele tinha lotado aqui os seus celeiros, e chegou um momento que ele falou para ele mesmo que a alma dele poderia descansar, ela poderia folgar, e ela também ali poderia beber ali, e ele, depois o Senhor ele fala, chama ele de louco. O que eu aprendo com essa parábola? O que eu aprendo com essa mensagem, irmãos, com esse texto que acabou de ser lido, que não adianta nada eu construir grandes edifícios, que não adianta nada eu trabalhar e suar minha camisa se eu não fazer primeiro aquilo que agrada a Deus. Não adianta nada eu colocar tudo aquilo que o Senhor colocou sobre essa terra, não adianta nada eu suar a camisa, não que isso não seja necessário, se eu não colocar Deus em primeiro lugar da minha vida. Aquele homem pensou: eu ganhei a vida, eu achei a minha vida. E nos dias de hoje também, uma pessoa que acha que ganhou a sua vida é aquele que talvez se formou em uma boa faculdade, aquele que conquistou um grande emprego, mas se ele conquistar o grande emprego, se ele conquistar a faculdade, se ele viver ali do suor do seu trabalho, mas diante de tudo isso, ele não buscar o reino de Deus, nada valeu a pena. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, ele vai chegar um dia a qual ele vai requerer todas as nossas obras, e ele também vai um dia fazer essa mesma pergunta: o que tem preparados? Para quem será? No versículo 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A maior riqueza do homem e da mulher, ela está no Senhor Jesus. A maior riqueza não é somente trabalhar, não é somente adquirir bens, mas é também servir ao Senhor. Nós vemos que o Senhor ele diz aí para aquele homem: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparados para quem será? Aquele homem tinha preparado tudo. Dessa mesma forma, talvez somos nós, irmãos. Não adianta simplesmente eu construir um templo, mas se eu não colocar a minha vida na presença de Deus, se eu não colocar as coisas de Deus primeiramente na minha vida, não adianta eu ir para a oficina onde eu trabalho e eu fazer todos os serviços rápidos, eu fazer tudo aquilo ali que me pedem, se eu não fazer a obra de Deus em primeiro lugar da minha vida. No versículo de número 39, o Senhor Jesus ele diz a seguinte palavra, a qual nós acabamos de ler, versículo de número 39: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. O que é achar a vida?
É o que aquele homem da parábola fez. Ele pensou que tinha ganhado a vida, ele pensou que tinha achado a sua vida, mas na verdade ele tinha errado. Na verdade ele tinha fracassado para com Deus, porque ele tinha feito grandes coisas, mas ele não era rico para com Deus. Sabe o que eu aprendo também com essa parábola? Que a grande felicidade, a grande alegria do homem não está na abundância das coisas que ele possui. Eu quero dizer para vocês que a maior felicidade, a maior alegria é que nós podemos ter em Deus. O Senhor, ele diz para os seus discípulos ali: aquele que não toma a sua cruz e não segue após mim, ele não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz, ele diz: aquele que quiser ser o meu discípulo também, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu aprendo que para me servir, para me seguir ao Senhor Jesus, eu tenho que renunciar a algo, eu tenho que tomar a cruz de Cristo. A cruz de Cristo significa renúncia, porque o Senhor Jesus, ele morreu por causa dos nossos pecados. E se eu não renuncio os meus pecados, e não tem como eu tomar a cruz de Cristo. Mas a partir do momento que eu renuncio os meus pecados, que eu peço perdão pelas minhas falhas, que eu confesso o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu tomo aquela cruz de Cristo e eu passo a seguir a Ele, e eu passo a fazer coisas que não somente agradam o meu eu, a minha carne, o meu ego, ou que agradam aquilo que eu gosto de fazer, trabalhar e fazer coisas que sustentam a minha casa e a minha família, mas eu passo a fazer coisas que sustentam o quê? Que sustentam o espiritual que eu tenho com Deus. Porque de nada vale, irmãos, nós temos grandes riquezas, temos grandes coisas, se nós não formos ricos para com Deus. O que nós temos feito? Para quem será? Para quem será o que eu e você nós temos feito? O Senhor Jesus, ele diz no verso 31: buscai antes o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No livro de Mateus capítulo 8, o Senhor Jesus ali, uma grande multidão passa a cercar o Senhor Jesus, e aquela multidão passa a cercar, e o Senhor Jesus, ele passa a chamar ali novos discípulos. E quando o Senhor, ele olha para o primeiro discípulo, a qual era o escriba, ele fala: ei, me siga. Ele chama, começa a chamar todos para que o seguisse. E um dentre esses homens, um escriba, ele se coloca na posição do discípulo e ele fala: eu te seguirei aonde quer que fores. E naquela hora o Senhor também, ele fala: as aves dos céus têm ninhos e as raposas têm covis, mas o Filho do Homem, ele não tem aonde reclinar a cabeça. Sabe o que o Senhor Jesus estava dizendo? Para me seguir, muitas vezes vai passar por isso, muitas vezes não vai ter onde reclinar a cabeça, muitas vezes vai passar por dificuldade, muitas vezes vai passar por pelejas, por provas, mas nós sabemos que independente da luta, o Senhor está conosco em todas aquelas lutas. Nós sabemos que por mais que nós fazemos coisas ali, que sejamos impossíveis de nós completarmos algo na nossa vida, mas nós sabemos que o Deus a qual nós servimos, para Ele nada é impossível. Ele é o sumo pastor, Ele é aquele que vela por todas as nossas almas. Nós sabemos que nós pastores intercedemos, velamos, mas há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nós sabemos que por mais que nós orarmos por vocês, quem morreu na cruz do Calvário foi Cristo, por cada um de vocês. Certa vez o Senhor, ele chama mais um homem, e aquele homem, ele fala a seguinte palavra: mestre, deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. E o Senhor Jesus, ele fala: deixa os mortos sepultar os seus mortos, vai tu e anuncia o reino de Deus. Não era que o parente não era importante, não era que o pai daquele homem não era importante, não era que temos que abandonar os nossos familiares, mas o Senhor disse que o seu reino era mais importante. Ele diz no verso 31 de capítulo 12 do livro de Lucas que buscai em primeiro lugar o meu reino e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Eu entendo, irmãos, que para seguir ao Senhor Jesus Cristo eu tenho que renunciar a algo, eu tenho que renunciar ao meu eu tenho que renunciar ao meu ego, eu tenho que tomar uma cruz que na verdade muitas vezes ela não é leve, muitas vezes na verdade ela é até muito pesada, mas eu tenho que continuar com aquela cruz, eu tenho que continuar renunciando todo dia ao meu eu tenho que continuar renunciando às minhas vontades, sabendo que muitas vezes talvez é difícil, mas sabemos que não é impossível renunciar ao renunciar ao pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque um evangelho, se eu não renunciar ao meu se torna um evangelho sem cruz. O que é um evangelho sem cruz? É um evangelho que tudo pode, é um evangelho que tudo é liberado, é um evangelho que não tem ali uma renúncia. Se não tem renúncia, não é evangelho. Se não tem cruz, não é seguir ao Senhor Jesus Cristo. Mas a partir do momento que eu renuncio ali tudo aquilo que eu gosto, que eu renuncio ali tudo aquilo que muitas vezes parece para mim ser maravilhoso, mas desagrada a Deus, e eu passo a servir a Deus e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Sabe por que eu falo que muitas vezes é difícil? Vocês acham que foi fácil Jesus morrer pelos nossos pecados? Se fosse fácil, ele não tinha, no dia da sua oração, dizendo: Pai, passa de mim este cálice. Ele disse: Pai, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita o que eu quero, mas seja feito o que tu queres. Se ele fez aquilo, ele sabia que ia doer. Ele sabia que o sangue ia escorrer naquelas marteladas e naquelas chicotadas que ele recebeu nas suas costas. Mas ele disse assim: seja feito o que tu queres na minha vida. O Senhor, ele colocou ali na posição ali de servo humilde ali e cordeiro, que estava pronto para morrer pelos nossos pecados. O Senhor, ele disse ali: aquele que quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a última vez a qual nós vemos no texto, das últimas vezes, que nós vemos na Bíblia Sagrada, teve outras, mas uma das vezes que mais me chama também a atenção na Bíblia Sagrada, se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 33, a qual fala ali da caminhada que o Senhor teve até chegar no Gólgota, que chamaram ali também lugar da caveira, ali aonde Jesus foi crucificado. Quando Jesus, antes de ser crucificado, Jesus estava andando pelas ruas de Jerusalém, e a palavra do Senhor fala que ele não conseguia carregar aquele pedaço de cruz a qual ele estava carregando. A madeira que ele carregava era aquela que ficava sobre os seus braços, a cruz ficava ali. Em alguns estudos falam, e eles não pregavam naquela cruz. Em outro estudo também fala que o buraco já estava feito e ele apenas encravava a cruz. Mas de qualquer forma, a Bíblia Sagrada fala que enquanto Jesus ele estava andando ali pelas ruas de Jerusalém até a sua crucificação, ali o homem ali, ele colocou um homem para ajudar a carregar aquela cruz. O nome deste homem ali era um homem sirineu, agora é conhecido ali por Sirineu, era um estrangeiro. Sabe o que eu aprendo com isso? Por mais que as lutas estejam difíceis, o Senhor sempre vai colocar alguém para te ajudar nessa caminhada. Amém. Ele sempre vai colocar um ombro amigo, ele sempre vai colocar alguém para te chamar para a casa do Senhor, ele sempre vai colocar alguém para dizer: ei, eu estou contigo, eu estou orando por você. E o tanto que uma oração ela faz efeito na vida do crente. E a palavra do Senhor fala que quando Jesus já estava crucificado na cruz do Calvário, colocaram ele no meio de dois malfeitores, dois ladrões. A palavra do Senhor diz que muitos passavam e maneavam a sua cabeça, a qual balançavam a sua cabeça. E um dos ladrões ali, ele falava: se tu és o Filho de Deus, então não é o Filho de Deus, então salva-te e salva nós também, salva-te a ti mesmo. Outros falavam ali: se fosse o Filho de Deus ali, não estaria nesse lugar, mas ele estava lá por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Ele estava naquele lugar por causa que nós era impossível alcançar nossa salvação por nós mesmos, se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário. Mas do lado da cruz ali tinha um malfeitor, que era um ladrão também daquela época, a qual ele falava, repreendia, ele falava: cala-te, não temes a Deus, nem estando na mesma condenação.
nós merecemos estar neste lugar, mas esse homem nem o mal fez. E ele pede ao Senhor Jesus e fala a seguinte palavra: Senhor, e ele faz uma espécie de confissão ao Senhor Jesus, se ele podia lembrar dele quando ele estivesse no paraíso. E o Senhor falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Senhor Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão. Antes, as pessoas, quando, eu não vou aprofundar muito, porque necessita de um estudo maior. Antes, quando as pessoas morriam, iam para aquele lugar chamado ali de seio de Abraão, onde é descrito naquela parábola do Lázaro e rico, quando as pessoas morriam. Mas quando o Senhor Jesus morre, o lugar, ele passa a ser em outro lugar, a qual foi esse lugar que o Senhor Jesus inaugurou com um ladrão. A primícia ali do paraíso foi um ladrão que se arrependeu do lado do Senhor Jesus. Nós vemos que aquele ladrão, no último fôlego de vida, lembrando que não é todo mundo que vai ter essa oportunidade, mas no último fôlego de vida, aquele ladrão, ele falou: nós merecemos estar aqui por causa dos nossos atos, mas esse homem nenhum mal fez. Ele pede: Senhor, lembra de mim quando o Senhor estiver no teu reino. E o Senhor fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma das últimas passagens dos livros sinóticos, que é de Mateus, Lucas e Marcos, que fala sobre cruz, é neste final, a qual Jesus estava na cruz do Calvário e ele inaugura o paraíso com um malfeitor, um ladrão que se arrependeu na cruz do Calvário. E quando nós vemos o Senhor indo para aquela cruz, ele sendo crucificado, ele morto pelos nossos pecados, e ele mandando nós: renuncie a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, siga-me. A nossa cruz não é tão pesada quanto a de Cristo. As nossas dificuldades não foram tão grandes quanto as dificuldades de Cristo. Nós não podemos fazer como o escriba ali, olhar porque Jesus falou que, porque Jesus disse que as aves tinham ninho e as raposas tinham covis, mas o Filho do Homem não tinha aonde reclinar sua cabeça. Não, mas nós temos que olhar: eu consigo, eu posso, eu consigo me libertar através do poder de Deus, eu consigo congregar mais, eu consigo ir mais para a casa de Deus, eu consigo mais um pouco. Sabe por quê? Porque Deus é quem dá força e dele procede todos os livramentos e dele procede todos os milagres na nossa vida. Então, se Deus ele está comigo, e eu sei que para mim os meus passos eles podem ser limitados, mas os passos de Deus eles não são limitados segundo a palavra de Deus, porque para o homem muitas coisas são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. E no livro de Lucas diz algo que serve para todos nós. No livro de Lucas capítulo 12 versículo 31: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você quer na sua vida, vai primeiro no reino de Deus, vai primeiro nas coisas de Deus. Mas sabe o que acontece, irmãos, no nosso meio? Nós somos esquecidos, igual o povo de Israel. Muitas vezes nós pedimos tanto algo para Deus, pedimos tanto, e na hora que Deus dá, nós viramos as costas para Ele. Você já viu a passagem dos 10 leprosos ali? A passagem dos 10 leprosos fica em João, se eu não estou enganado, Lucas 17, 11, a qual o Senhor Jesus passa 10 leprosos, e eles vêm até o Senhor Jesus e eles pedem para ser curado, e Jesus ele abençoa eles, e quando eles estão indo embora, eles são curados, e um vê que ele foi curado ali naquela hora. Glória a Deus. E ele volta para agradecer Jesus, e quando ele volta, Jesus fala: não era 10? Cadê os outros? Cadê os outros? Aí ele fala: Senhor, só eu voltei. Só eu voltei. Reconhecimento que nós temos que ter por Deus, irmãos, tem que ser muito grande na nossa vida. Mesmo que Ele nos abençoe, mesmo que Ele faça a nossa vida prosperar, Ele já deu o melhor por nós, quando Ele morreu na cruz do Calvário. Em João 3,16, a palavra do Senhor diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Lembre-se da cruz de Cristo, irmãos.
lembre do que Cristo fez por você. Lembre pelo que Cristo fez na nossa vida. Não era para mim, não era para a maioria, quase ninguém está aqui nessa noite. Hoje, como é um dia a qual nós vemos no final de semana, e muitos tiraram um tempo para Deus. Não era para ninguém estar aqui. Muitos talvez já eram para ter perdido a vida, igual eu. Mas hoje nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque Deus é quem nos trouxe nessa noite. E se você já quer um milagre na sua vida, eu te digo que ele já aconteceu. No Salmo 3, versículo 5, a palavra do Senhor Jesus, ela é bem clara na sua palavra. Eu deitei e acordei, porque o Senhor me sustentou. Eu me deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Só nós estamos aqui já é um milagre. Toda vez que você acordar, lembre-se, foi um milagre, porque você acordou. Amém? Convido os irmãos a se colocar sobre os pés.